Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Você pode sentar. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Bem, meus irmãos, nós estamos no nosso primeiro domingo, nosso domingo do nosso culto de fundamentos. E você que já é dessa igreja sabe que em todo primeiro domingo de cada mês a gente vai nos fundamentos, nas bases, naquilo que é o fundamento da fé cristã, valores do nosso ministério. E hoje, nós vamos trabalhar um tema que ele é um dos temas basilares, porque ele dá o propósito da igreja, o propósito de estarmos aqui reunidos. Amém? A palavra de Deus fala que eu e você fomos formados um povo para louvor da glória de Deus. Esse também é um propósito nosso. Adorar a Deus, que Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Glória a Deus. Amém? Agora, se fosse só para adorar a Deus, a gente podia estar no céu. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Se eu levava a gente para o céu, a gente ficava lá adorando Ele para sempre. Mas existe algo para a gente fazer nessa terra. E esse algo que a gente precisa fazer nessa terra tem a ver com a grande comissão, que é o tema que nós vamos trabalhar nesse mês. Você já deve ter ouvido falar sobre a grande comissão. Esse tema, e eu estava assistindo, eu sempre assisto os cultos todos da manhã e da tarde, todos eles. E a palavra de Deus vem direcionando sobre algo. A nossa igreja tem recebido direções a respeito de um tempo à frente que nós vamos viver. Mas também direções de ajuste, de correção, não no sentido de corrigir de pecado, mas de aperfeiçoamento, sabe? De ajustar. Às vezes você está com o seu carro andando e ele anda bem, mas o motor pode estar desregulado e está bebendo mais do que o necessário. Então você vai estar gastando, fazendo força mais do que o necessário. Mas uma pequena regulagem, um ajuste, acerta isso e ele passa a andar numa economia, passa a andar bem eficiente. E o que Deus quer da nossa vida, queridos, é nos preparar para tempos que estão à nossa frente grandiosos, para tempos de conquista que estão à nossa frente. E Ele não quer que você fique alheio a isso, não quer que você fique de fora disso, mas Ele quer que você seja participante. Paulo dizia, falando a respeito do seu ministério, que ele falava que ele queria ser participante, cooperador do Evangelho. Não queria ser um assistente ou alguém que só assiste, que vê a coisa acontecer, mas eu quero estar junto, eu quero participar. E aquilo que Deus tem para realizar na vida dessa igreja, na visão dessa igreja, desse corpo local, aquilo que Deus tem para realizar através desse lugar, vai passar pela minha e pela sua vida. E quando o fluxo de Deus passa pela minha e pela sua vida, Ele deixa marcas, Ele acrescenta coisas, Ele transforma lugares. Amém? Glória a Deus. E a gente tem que entender que quando Deus nos convida a participar de um fluxo, Ele está nos convidando a crescer junto com esse fluxo, a receber daquilo que vai ser derramado. Eu quero participar. Eu não vou deixar nada para trás. Amém? E quando nós falamos sobre a grande comissão ela é uma ordenança. Esse tema ele é muito importante para o nosso ministério, porque a Igreja Verbo da Vida, ela é fruto de uma obra missionária. Ela é fruto da obediência do pastor Bud, da Jane, pastor Bud e Jane Wright, que vieram para o Brasil trazer a palavra da fé. É o fruto de uma obediência e de uma obra missionária. Então, para a gente, esse tema é muito precioso. E, assim, não estou aqui tentando comparar com outras igrejas, longe de mim fazer isso. Nós não somos a melhor igreja do universo, não tem nada disso. Amém? Tem essa coisa de dizer, não, a nossa denominação é a melhor de todas. Não, esse é o lugar que nós estamos e aqui nós temos uma visão que nos guia. Existem outros lugares com outras visões. Mas assim, a visão missionária do Verbo da Vida é algo espetacular. É algo maravilhoso. A nossa agência de missões, como os missionários são tratados, como a obra missionária é tratada nesse lugar.
E eu acho que isso é justamente por sermos fruto de uma obra missionária. Para a gente é muito importante entender isso. Eu sei que você deve estar pensando assim, hoje vamos falar porque eu tenho que pregar o evangelho. Então, vamos. Você já sabe, né? Mas eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente. E a igreja, assim, não só a nossa igreja, mas a igreja como um todo, ela é fruto de uma obra missionária. É fruto de alguém que foi enviado. Jesus foi enviado. Depois ele envia os apóstolos. Depois vem outros apóstolos, como o apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, fazendo suas viagens missionárias. Depois a gente vai ver todos os períodos da igreja. A gente vai ver várias obras missionárias, várias pessoas, homens e mulheres de Deus, que foram a certos lugares levar o evangelho. Então, a gente tem que entender que esse ponto é muito importante para a gente. Uma coisa que eu quero entender, o que é a grande comissão? Você já deve ter ouvido falar. A grande comissão, queridos, uma coisa que ela não é a grande sugestão. Amém? Ou seja, não é opcional. Você não tem o cristianismo com opcionais de fábrica. Não, eu não quero a grande comissão, não. Eu só quero prosperidade, a cura, mas a comissão... Não, querido, não tem isso. Ela é parte integrante do evangelho. É uma ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus. Ela é uma ordem. E como eu sempre aprendi, não está na Bíblia, mas poderia estar, que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Jesus mandou, é para a gente obedecer, amém? E que momento Jesus dá essa ordem? A gente vai ver isso registrado em 2 textos, em 2 evangelhos. Primeiro no evangelho de Mateus, no capítulo 28, você pode ler depois em casa, mas ele vai dizer, olha, Jesus reúne os discípulos, depois que ele ressuscitou, a obra da redenção estava pronta, e aí ele fala, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Amém? Mas também temos a repetição disso em Marcos, no capítulo 16, onde ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí depois ele vai dar um conjunto de sinais que seguirão aos que creem. E aí ele vai falar sobre expulsar demônios, ele vai falar sobre pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, e vários sinais que depois você pode ler no capítulo 16 de Marcos, em casa. Mas eu quero que você entenda, ali há 2 ordens, ide, Jesus fala, ide. E isso então nos torna como algo, como uma ordem dada pelo Senhor para a igreja. Pode parecer, queridos, que muitos vão dizer, não, mas ele não deu aquela ordem só para aqueles que estavam ali. Não, ele deu a ordem para a igreja, para os discípulos, para todos. E essa ordem faz parte da minha e da sua vida. Mas eu quero trazer algo para você hoje. Eu quero que você repare que a grande comissão é um equívoco achar que a grande comissão se refere só a evangelismo. Ela é mais ampla do que isso. Primeiro, ele diz, ide, pregai o evangelho, está lá em Marcos. Vai e pregue o evangelho. Mas ele também diz, fazei discípulos. Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, ora, existe a pregação do evangelho é parte da grande comissão. Existe o levar o evangelho para aquele que está perdido. Trazer aquele que está nas trevas para a luz. Isso é parte da obra da grande comissão. Mas ele também fala em fazer discípulo. E fazer discípulo não é só fazer alguém aceitar Jesus. Porque o discipulado não acaba quando alguém recebe Jesus. Ali é o começo do discipulado. Fazer discípulo é imprimir em alguém a característica de Jesus, é fazer com que aquela pessoa aprenda a respeito de Jesus, com que ela viva aquilo que Jesus ensinou e que ela se pareça cada vez mais com Jesus. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, a gente vai ver isso no coração do apóstolo Paulo, quando ele fala para os Gálatas, Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Então, queridos, a obra da grande comissão, ela é mais ampla do que só, e não é pouca coisa, tá? Eu falo só, mas não quer dizer que é pouca coisa, não é só pregar o evangelho,
que é algo importante e fundamental para trazer as pessoas para o reino de Deus, mas é algo também de manter as pessoas, de edificá-las, fortalecê-las, prepará-las e colocar nelas a palavra, a boa palavra, para que elas estejam prontas para aquele grande dia. Aleluia. Você está entendendo? O que significa isso? Significa, e a gente tem falado muito aqui, eu não sei se você tem reparado, a gente tem falado muito aqui sobre você estar no seu propósito, cumprir o seu propósito, olhar para o seu chamado, ver o que Deus quer fazer através da sua vida. E Deus tem um propósito na vida de cada um. Mesmo que você não tenha aqui um chamado ministerial, e aí nós temos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, os 5 dons ministeriais, mesmo que você não esteja enquadrado ali, e você não tem que estar enquadrado ali, amém? Não existe esse peso, essa obrigatoriedade de todo mundo estar enquadrado ali, mas você precisa cumprir o seu propósito. Há um propósito de Deus na sua existência, tendo você um ministério de púlpito ou não. Amém? Você não é fruto do acaso. Você não é obra do acaso de algo aleatório. Não. Talvez para os homens pode até parecer que foi, mas para Deus não foi, porque Deus já sabia que você viria. Deus já contava com você. E existe algo que Ele quer realizar na terra e Ele conta com você. Agora, o que isso tem a ver com a grande comissão? Tudo, porque todo propósito, de alguma maneira, converge para a grande comissão. Não importa o que Ele te chamou para fazer. Todo e qualquer propósito vai convergir na grande comissão. Aleluia. Glória a Deus. Não importa, queridos. Ah, mas eu estou aqui, eu sirvo, eu tenho ministério de socorros, eu sirvo no diaconato. Também faz parte da grande comissão. Eu estou no estacionamento ajudando os irmãos, faz parte. Eu estou limpando os banheiros, faz parte. Tudo isso faz parte, porque, entenda, não é só ir até um lugar pregar o evangelho, isso também e é a parte da linha de frente, mas é também cuidar das vidas e mantê-las como discípulos de Cristo. Então a grande comissão tem 2 partes: ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Amém? Vocês estão me acompanhando até aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos prosseguir, vamos em frente. Aleluia. E essa grande comissão, eu já falei para você, ela está em Mateus, essa ordem, ela está em Mateus e Marcos, Mateus 28 e Marcos 16. Já em Lucas e João, ela vai aparecer, mas não de uma forma direta, não de uma forma explícita. Jesus dando uma ordem, mas vai aparecer. Por exemplo, em Lucas ele fala que, Lucas 24, no versículo 46, ele diz que assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, está ali a pregação do evangelho, a pregação do arrependimento, a pregação do reino de Deus, começando de Jerusalém. Você vai ver isso no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele fala sobre o revestimento de poder, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é uma ordem que está presente nos 4 evangelhos, no livro de Atos e em toda a Bíblia. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida? Como eu falei, de alguma forma o seu propósito na vida, o seu propósito em Deus, se liga a essa grande comissão. Aleluia. Glória a Deus. E ela continua. Essas 2 dimensões, pregar o evangelho e fazer discípulos. De alguma forma, você está ligado a isso. Todo propósito e chamado de Deus na nossa vida converge para isso. Abra-me sua Bíblia comigo, lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. Sabe, queridos,
O que eu quero falar hoje aqui há implicações dessa grande comissão na minha e na sua vida. Porque da mesma forma que Jesus deu uma ordem, e se você olhar em todos esses textos que ele dá essa ordenança, ele dá uma ordem, ele também garante que essa ordem poderá ser executada. Por quê? Porque primeiro ele vai dizer que ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Significa que eu e você não vamos cumprir essa ordem sozinhos. Significa que jamais estaremos abandonados enquanto estivermos cumprindo essa ordem. Significa que o Senhor estará conosco todos os dias. E também, em Marcos 16, ele garante o poder para cumprir essa ordem. Aleluia. Ele vai falar dos sinais. E no final ele vai dizer que os discípulos foram e que Deus confirmava a pregação através dos sinais que se seguiam. Queridos, quando você se dispor a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, os sinais vão seguir através de você. Os sinais vão se manifestar, queridos. Há sinais da pregação do Evangelho, há sinais dessa ordem sendo cumprida, e eles vão se manifestar na minha e na sua vida. Amém? Então não só está garantido a palavra que vamos pregar, que o Senhor estará conosco, mas também que o poder para cumprir estará conosco também. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Porque assim, o próprio apóstolo Paulo fala, ninguém vai à guerra à sua própria custa. O exército, alguém do exército, algum militar, não se alistou, chegou lá, fez o treinamento e quando foi para a guerra falou, olha, você tem armamento? Você tem fardamento? Não. Então você providencia. Você já imaginou se você tivesse que comprar seu próprio armamento? Mas não. Se você está ali para servir, você vai ter o poder, ou seja, o poder de fogo para cumprir aquela ordem. Da mesma forma, se nós fomos comissionados, nós também fomos preparados, nós fomos alimentados, providos para cumprir essa ordem. Tudo o que nós precisamos para cumprir essa ordem já foi providenciado. Aleluia. Você achou João 17? Versículo 18, eu quero ler com você, a partir do versículo 18. Jesus aqui também aparece, de alguma forma, a grande comissão, não de uma forma direta, mas, como eu disse, de uma outra forma, não como uma forma de ordem, uma ordenança, mas uma forma implícita. E aí Jesus está dizendo assim, assim como tu me enviaste, Jesus está orando pelos discípulos, e ele diz ao Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora preste atenção, queridos, Jesus não está orando somente para aqueles discípulos que estavam lá. Ele está orando por mim e por você. E como é que você sabe disso? Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como também amaste a mim. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, ele está dizendo, olha, da mesma forma, e eu quero chamar a sua atenção logo no início, no versículo 18, que ele fala, assim como tu me enviaste, eu os envio. Você está sendo enviado para cumprir a grande comissão, como Jesus também foi enviado. A grande pergunta, então, é, como Jesus foi enviado? Porque se você conhecer como Jesus foi enviado, assim você vai poder saber como você também foi enviado. Amém? Eu sei que parece óbvio, mas é importante. E ele vai dizer, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo veja que eu fui enviado por ti, Pai. Dessa mesma forma eu envio a eles. Agora, como é que Jesus foi enviado?
Como? Primeiro, eu poderia fazer aqui várias. Gente, isso aqui dava um seminário. Aliás, até mais que um seminário, acho que dava até um módulo do Rema. Porque tem muitas coisas que eu poderia extrair aqui, mas eu escolhi 3 por causa do nosso tempo. E a primeira delas é que Jesus foi enviado como luz. Aleluia. Jesus foi enviado como luz. João capítulo 1, versículo 9, diz que ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Aleluia. João, no capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E no versículo 12, no capítulo 12, versículo 46, também do Evangelho de João, ele vai dizer: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para iluminar. A palavra de Deus vai falar sobre luz e trevas. E o que ele vai relacionar a luz e trevas? Conhecimento e falta de conhecimento. A luz é o conhecimento de Deus, é conhecer a Deus, é entender quem Deus é. A falta desse conhecimento é as trevas, são as trevas. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele governa por causa das trevas. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. A palavra de Deus vai dizer isso. Mas a mesma palavra de Deus vai dizer que a luz brilhou no meio das trevas. E as trevas não podem resistir. A palavra de Deus que diz que esse mesmo Deus brilhou no nosso coração, resplandeceu no nosso coração. Ela vai dizer que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus foi enviado como luz para trazer conhecimento de Deus, para trazer o conhecimento de quem Deus é de verdade. Não um conhecimento distorcido de quem Deus é. Não um conhecimento de achar que Deus está fazendo o mal, praticando o mal, mas um Deus que é bom, que ama e que deu o seu próprio Filho para nos resgatar. A palavra de Deus vai dizer que ele nos resgatou do império das trevas, porque Satanás governa por causa das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais em trevas. Agora, se Jesus foi enviado como luz desse mundo, você vai dizer, mas ele é Jesus? Não é verdade? Você vai dizer, é Jesus. Está falando que Jesus foi enviado. Como é que eu posso ser enviado assim também? Está lá em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós, os discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, da mesma forma que Jesus foi enviado para ser luz, eu e você também fomos enviados para ser luz desse mundo. Aleluia. Agora eu acho interessante o que ele fala. Ele fala que não se esconde uma cidade que está edificada sobre um monte. Mas ele também usa uma outra comparação que é, você não acende uma lâmpada, uma candeia, né? A lâmpada daquela época era com óleo. E se coloca embaixo do alqueire ou embaixo da cama. Você coloca onde? No velador. Para quê? Para iluminar toda a casa. Sabe, queridos, houve um tempo que eu e você estávamos em trevas. Eu já falei isso aqui. Houve um tempo que eu e você não tínhamos luz. Mas a palavra de Deus diz que ele resplandeceu no nosso coração. Ele acendeu a luz em você. Agora, existe uma diferença entre você ter a luz acesa e você estar no velador. Aleluia. Existe um caminho entre você ter sido aceso e você ter sido colocado no velador.
Você ter sido aceso significa que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. A luz está em você, ela está dentro de você. Você tem um evangelho, você tem a luz de Cristo em você. Agora, você não pode nós não fomos chamados somente para ser acesos e termos a luz de Cristo em nós, mas para sermos colocados no lugar aonde Ele quer que nós estejamos, para poder iluminar toda a casa. Você não foi chamado só para ser aceso, você foi chamado para ser colocado no velador, no lugar aonde Deus te chamou para estar, porque ali é onde você vai brilhar e aonde as pessoas vão ver a luz de Deus em você. Aleluia. O que Deus está nos chamando é para sairmos do lugar onde nós estamos. Às vezes estamos escondidos embaixo do alqueire, embaixo da cama, a luz está meio escondida. Não, Ele está nos chamando a nós colocarmos na posição de iluminar as pessoas. E você só vai conseguir isso se você estiver no propósito, naquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Eu nunca tinha pensado que isso tem a ver com a grande comissão, não é? Mas tem tudo a ver. Nós fomos chamados para que as pessoas nos vejam e glorifiquem a Deus. Ah, mas muita gente vai falar mal. Muita gente vai nos confrontar. Muita gente vai nos perseguir. Parabéns. Bem-vindo ao clube. Fizeram isso com Jesus, imagina. E sabe o que Jesus fala? Se você for para Ele reclamar, Ele vai dizer: você não é melhor do que o seu Senhor. Se fizeram comigo, vão fazer com você também. Mas fique tranquilo, eu venci o mundo. Relaxa. Fique em paz. Eu fico olhando para os apóstolos quando eles foram açoitados. A primeira vez que eles foram açoitados lá no livro de Atos. A Bíblia diz que eles saíram de lá chorando, reclamando, murmurando. Não. Eles saíram alegres, felizes, porque foram considerados dignos de sofrer por Jesus. Aleluia. Sabe, querido, tudo aquilo que Jesus sofreu redundou para Ele em glória. Romanos vai dizer: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Está lá em Romanos capítulo 8. Significa que se as pessoas te perseguirem porque você é a luz, que se as pessoas te confrontarem porque você é a luz, isso vai redundar em glória na sua vida. Isso não é ruim, isso é bom. Mas eu estou falando para você ficar arrumando confusão com as pessoas, né? Agora eu vou aumentar meu galardão. E sai arrumando quizumba. Não é isso. Não é você que vai provocar. Mas você vai ser luz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus, Ele veio como luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, eu vou ler aqui. Paulo vai dizer o seguinte: outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste na bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É isso que a Bíblia fala, ser luz. A Bíblia vai dizer que Noé, em Hebreus capítulo 11, Noé condenou o mundo antigo. Será que foi Noé que bateu o martelo? Será que Noé falou: Senhor, está todo mundo pecando, manda o dilúvio para matar todo mundo? Foi isso? Não. Como é que Noé fez isso? É porque Noé serviu ao Senhor de verdade. E a justiça dele iluminou e serviu para condenar o mundo. Porque eles poderiam dizer: ninguém consegue ser justo, mas tem um ali, ó. E a Bíblia fala para que nós andemos como filhos da luz. Sabe, querido, filho da luz não se associa a qualquer coisa, não. Aleluia. Filho da luz não recebe influência das trevas. Filho da luz resplandece nas luzes.
Eu não estou aqui para criticar, para trazer, sabe, um livrinho de regras e normas. Olha, gente, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode. Você não precisa disso. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Amém? Você sabe separar a luz de trevas, porque você tem uma luz que brilha em você. E se tem uma luz que brilha em você, você sabe o que é a obra da luz e o que é a obra das trevas. Pode ser que você esteja fazendo vista grossa. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de separar a luz das trevas. Ela é capaz de separar juntas e medulas, intenções do coração, intenções da alma, do espírito. Quanto mais obras que vêm de Deus e que não vêm. Mas nós fomos chamados para andar como filhos da luz. Deus não tem agente secreto. Não tinha 00 crente? Permissão para pecar? Não tem. Tem não, irmão. Mas eu não estou falando de pecado. Eu estou falando muitas das vezes de coisas que não convêm. Aleluia. Veja, isso não é para colocar um peso nos seus ombros. Pelo contrário. Se você ficar preocupado, não, eu tenho, ai, caramba, isso pode, isso não pode. Ei, tenha relacionamento com Deus e você vai discernir muito bem o que vem dele e o que não vem. Eu acho interessante, esse dia eu estava vendo um vídeo de um pastor. Era um rebanho, ovelhas, estava ali. E aí o pastor das ovelhas estava aqui e os visitantes estavam ali. E ele falando, se a gente chamar, elas vêm? Ele falou, não, pode chamar que ela não vem não. E os visitantes, todo mundo gritava, ei! Oh, fazia o grito lá do pastor. As ovelhas não estavam nem aí. Do jeito que elas estavam comendo lá a grama, elas continuavam. Aí quando o pastor chamou, fez o grito dele lá, o rebanho veio todinho. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus não está falando isso aqui de uma forma só poética. Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem quando sou eu que está falando. Eu sei que muitas das vezes a gente fica com dificuldade de discernir quando algo é de Deus e não é. O que está faltando é você ouvir a voz do pastor, para você poder reconhecer. Aleluia, dura essa palavra. Jesus, isso não é uma condenação, irmão, isso é um convite. Jesus está te convidando a passar um tempo com Ele. Há um tempo com a palavra, há um tempo em oração, há um tempo, sabe, de relacionamento com Ele, porque Ele quer falar no seu coração. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, tem coisas para falar com você. Ele está só aguardando você estar no lugar certo ali para você poder ter essa intimidade com Ele, porque Ele vai te levar a níveis profundos, queridos. Ele vai te revelar coisas que você não sabe. Esse relacionamento com o Espírito Santo eu acho interessante. Às vezes a gente espera ter grandes experiências, de ouvir uma voz, sabe? Aquela voz, um brilho que vem do céu. Sabe? É Delves. Eu me lembro, eu contei essa... Eu não lembro se eu contei isso aqui, mas vou contar de novo, você me atura. Uma vez eu estava tentando montar e desmontar uma peça, que eu, como curioso, abri a peça todinha e falei, vou dar uma olhada por dentro. E sabe aquelas coisas que quando você, assim, vou dar só uma olhadinha, e eu preciso devolver a peça. Não era minha. E aí você pensa, eu não devia ter feito isso. Gente, eu gastei uma tarde tentando montar aquele negócio. E não encaixava. Eu falei, essa peça não estava aqui. Esse parafuso veio de onde? Do inferno. Não estava, não tinha. Como é que esse negócio estava aqui? Eu já estava estressado, que eu precisava devolver. Eu parei e falei, não adianta, eu não tenho inteligência para montar esse negócio. Mas eu falei, eu sei quem tem. Eu fiz o seguinte, irmão, sem brincadeira, eu sentei, falei, Espírito Santo,
você tem mais conhecimento do que o homem que projetou essa peça. Eu clamo por esse conhecimento. Me ajude agora, porque eu preciso devolver isso. Sem brincadeira, irmãos. Foi como se os meus olhos abrissem na hora. Encaixou aqui. Aquele parafuso tinha um lugar dele. E eu consegui montar aquele negócio. Eu falei, uau. Um negócio simples. Se um negócio simples, ele está ali para te ajudar. Aleluia. Mas será que Deus vai se importar? Se Deus fez boiar um machado, porque precisava devolver, quanto mais fazer você montar uma peça. Mas deixa eu te falar, você não está sozinho. Aleluia. Aleluia. Deixa eu voltar para a pregação. Aleluia. Deus está querendo que você experimente. As experiências em Deus estão te aguardando. Aleluia. As experiências em Deus. Deixa eu te falar, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar pensando aí no seu coração. E eu sei que tem gente pensando nisso aqui, porque isso veio muito forte agora comigo. Que muita gente está pensando, mas essas experiências são para... Eu queria ter experiências, e Deus está dizendo, essas experiências estão te aguardando. Elas estão prontas para você experimentar. Porque essas experiências não são para um grupo pequeno de pessoas. Essas experiências são para todo aquele que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. O Espírito Santo está aqui para te guiar a um bom caminho. Você é filho de Deus e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. 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 Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Então Jesus foi enviado como luz. Segundo ponto. Jesus foi enviado com humildade. A palavra de Deus vai falar que Jesus, sendo Deus, está lá em Filipenses, ele se humilhou. E a Bíblia diz que ele tomou a forma de servo. Está em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, se você quiser ler depois. Ele vai dizer que, em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, Jesus vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Sabe, queridos, ser humilde não é algo que nós possamos, que nós precisamos entender o que é de verdade. C.S. Lewis, ele dizia que ser humilde não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Não significa que você vai dizer, eu sou tão humilde, eu sou o menor do menor, eu sou ninguém, eu sou isso. Sabe, o vermezinho. Isso não é humildade, isso é autodepreciação. A humildade significa, eu sou quem Deus me chamou para ser. Agora, eu sou, como diz Paulo, porque Ele me chamou. Jesus não pensava menos de si mesmo, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era Senhor e Mestre. Ele dizia, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem, porque eu realmente sou. Olha aí. Só que ele veio para servir. Ele veio para entregar a sua vida. Ou seja, ser humilde é considerar o foco da missão ser mais importante do que você mesmo. O propósito de Deus em você não está para te engrandecer. Mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Não diz não, irmão. Em lugar nenhum da Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Pode procurar. Não tem. Deve estar em Heresias 2:8. Não tá. Confia, pode procurar. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas é diferente? Claro que é. Não significa que porque você sofreu uma humilhação em algum lugar, alguém te humilhou, significa que Deus tem a obrigação de te exaltar. Ele me humilhou, mas ele vai ver só, Deus vai me exaltar. Não existe o revenge gospel.
Aleluia. A exaltação de Deus não é vingança. Mas ele está dizendo, a quem si mesmo se humilhar, significa você dizer para Deus, Senhor, eu de mim mesmo não consigo. Eu de mim mesmo não tenho a capacidade, mas o Senhor em mim, eu posso tudo. É reconhecer que você sozinho não consegue, mas você nele pode todas as coisas. Aleluia. E o que Jesus fez não foi ser humilhado, mas Jesus se humilhou. E por ele ter se humilhado, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda alma, todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele deixou a sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas ele abriu mão da sua glória. Ele se achou em forma humana e serviu. E por isso Deus o exaltou. O que ele está dizendo é que assim como Jesus foi enviado, você também deve ser enviado no sentido de ser humilde. No sentido de entender que a missão ela é maior do que você mesmo. Que a missão ela vai continuar mesmo depois quando você partir. Amém? Ela vai continuar. E deixa eu te falar, se você cumprir aquilo que Jesus te chamou para fazer, se você cumprir aquilo que ele o propósito dele na sua vida, mesmo depois que você partir, haverá frutos daquilo que você fez. Aleluia. Deixa eu ler um texto aqui. Aleluia. Eu quero ler um texto. João 7,18. Presta atenção. João 7,18 diz o seguinte: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus está falando isso. O que ele está me ensinando? Ele está me ensinando que ser humilde é não procurar a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. A glória é de Deus. Aleluia. A glória da missão é a glória de quem envia. E eu creio que nós estamos sendo chamados a um lugar onde a performance perde o valor. Deus não está preocupado com a nossa performance. Se somos bons demais, se somos ruins demais, não é isso. É lógico que vamos dar o melhor para Deus, vamos fazer o melhor para Ele. Mas Ele está falando é que o valor, a performance ela perde o valor. A missão é o que realmente importa. Ele está nos chamando a um lugar de realizarmos aquilo que temos que realizar. Porque pessoas vão ser alcançadas por aquilo que nós estamos para realizar. Aleluia. Aleluia. Deus não está preocupado em performance, em alta performance. Ele está preocupado em cumprir a missão. Porque se você se coloca debaixo da missão, é o poder dele que vai garantir que vai acontecer. Amém? Para finalizar, a Bíblia fala que Jesus também foi enviado. Primeiro, como luz, como um ser humano humilde, com humildade. Em terceiro, como ungido. Aleluia. Aleluia. E ele diz que está te enviando da mesma maneira. Aleluia. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Depois você pode ler. Eu sei que são muitos textos, mas eu quero embasar isso nas Escrituras. E depois você pode voltar no YouTube, voltar esse vídeo e anotando e lendo. Eu até aconselho que você faça isso. Para você ver nas Escrituras, na palavra de Deus, aquilo que eu estou falando. Jesus, quando foi ler o livro do profeta Isaías, ele estava lendo o livro de Isaías para nós, na nossa Bíblia, no capítulo 61 de Isaías. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. A grande comissão carrega um poder, a grande comissão carrega uma unção. E se você está embaixo dessa grande comissão, você está sendo enviado na mesma unção, no mesmo poder e debaixo da mesma unção. Quando ele fala, por exemplo, evangelizar os pobres, o que é evangelizar os pobres? A palavra evangelho é uma palavra grega que ela vem da junção do prefixo eu com angelos. Eu significa bom e angelion significa mensagem. Daí também vem a palavra anjo, que é angelos, que é mensageiro. Então, evangelho significa uma boa mensagem, uma boa notícia. Agora, quando você chega para uma pessoa que está vivendo na miséria, o pobre, e diz para ele que tem uma boa notícia, que boa notícia você pode dar para ele? Você está dizendo, a provisão chegou. Deus é um Deus de provisão e há graça para uma provisão na sua vida. E ele não vai falar só sobre isso, que Jesus foi enviado para isso, Jesus foi ungido para isso, mas ele vai dizer da libertação aos cativos, aquele que estava escravizado, ser libertado, aquele que estava cego, ou seja, cura de vista aos cegos. Ele fala sobre cura, sobre saúde divina, ele está falando sobre o evangelho, sobre uma nova vida, sobre o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz Paulo. E ele está dizendo que esse poder que está no evangelho, que Jesus veio anunciar e foi ungido para anunciar, ele está dizendo, vocês também podem ser ungidos, ou seja, vocês também são ungidos para anunciar essa mesma mensagem. Aleluia. Da mesma maneira que ele foi enviado, nós somos enviados. Pode parecer às vezes muito surreal impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Sabe, irmãos, para mim também parecia, porque muito pregador fazia parecer que isso era para uma casta, sabe, muito específica de pessoas. Mas aí eu aprendi a verdade da palavra, que isso é para todos nós. E eu já orei por enfermos e já vi enfermos serem curados. Fui eu? Não. Foi o poder dele. Mas como eu estava cumprindo a missão que ele me deu, o poder dele confirmou a mensagem. Aleluia. Você foi chamado para cumprir uma grande missão. Aleluia. Para finalizar mesmo, agora é para finalizar. Eu quero trazer uma história. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, a grande comissão, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu vou dar um exemplo. Em 1934, nos Estados Unidos, acontecia uma campanha evangelística na Carolina do Norte, em Charlotte, na Carolina do Norte. E essa campanha evangelística, um jovem que era empregado de uma fazenda, resolveu levar o filho daquelas pessoas que eram donos da fazenda, um jovem de uns 14, 15 anos, para a campanha. Era uma campanha liderada por Mordecai Ham, um pregador dos Estados Unidos. E ele pegou esse jovem e falou: se você for, eu deixo você dirigir a caminhonete da fazenda. E ele falou: então eu vou. E eles foram. Chegando lá, estava muito cheio, mas muito cheio, cheio demais, e eles não tinham lugar para sentar. Então aqueles dois jovens, eram dois jovens, resolveram ir embora. Falaram: não tem lugar para a gente entrar, está muito cheio. E eles estavam indo embora, quando de repente um recepcionista, um homem, não sei se era diácono ou era, não sei qual o nome que eles davam, correu atrás daqueles dois jovens e falou: peraí, não vai embora não, eu vou arrumar 2 lugares para vocês.
E ele foi lá dentro, no meio da multidão, olhou para lá e para cá, achou 2 lugares e colocou os jovens. Aquele jovem de 15 anos recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele naquele lugar. O seu trabalho não é vão. Achar um lugar, abraçar uma pessoa, receber alguém, pode ser a diferença na eternidade dela. Seu trabalho não é vão. Mas tem mais. O melhor vem agora. Sabe qual era o nome daquele jovem? Billy Graham. Aquele homem, aquele introdutor, diácono, que a gente não sabe o nome, contribuiu para a salvação daquele que viria a ser um dos maiores evangelistas do século XX. Eu fico pensando no galardão daquele homem. E aí, sei lá, o nome, Deus sabe o nome dele, vai falar: vem aqui, tem um galardão para você. Quantas almas? De repente ele ganhou 10 almas, pregando para 10 almas. Ele falou: vou ganhar um galardão de 10 almas. Está aqui um galardão de milhões de almas. Não, eu não, Senhor, eu não ganhei milhões de almas. Você ganhou uma. Você ajudou uma. E essa uma foi usada para ganhar milhões. Seu trabalho não é vão no Senhor. Fique de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.